Boa noite, Igreja Batista Mandacaru. A Convenção Batista Brasileira, CBB, está promovendo a campanha de oração pelo fim da pandemia no Brasil. Serão 27 dias de oração, através de todas as igrejas filiadas, com o suporte e apoio de todas as convenções estaduais e associações regionais, no período entre 5 e 31 de julho. Os 26 estados do nosso país, mais o Distrito Federal, estarão envolvidos, cada estado assumindo 24 horas de oração. Será uma campanha de oração e clamor no Brasil para que o nosso Deus, que tem todo o poder, ilumine e inspire a mente dos médicos, biólogos, infectologistas, pesquisadores e cientistas, abreviando o tempo de descoberta e disponibilização da vacina eficaz contra o coronavírus. Cremos no Deus do impossível. O Paraná entra na corrente de oração amanhã, dia 20/7, e a nossa Igreja Batista Mandacaru terá os horários das 18 às 19 horas para fazer as nossas orações e fortalecer essa corrente. Não vamos deixar enfraquecer ou quebrar essa corrente. Seremos o elo forte de oração. A paz do Senhor, igreja. Boa noite, irmãos. Eu vou trazer uma mensagem para cada um meditar nesta noite. Se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 ao 41, que traz no título Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disseram-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disse: Mestre, não te importas que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse:
Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? É uma mensagem que eu gosto muito, porque é uma mensagem que nos traz esperança para esse momento. É um momento muito difícil que todos nós estamos passando, mas eu tenho a certeza que Jesus e Deus está cuidando de cada um de nós. Quero dizer para os irmãos que estamos aqui em casa, nos cuidando, mas estamos morrendo de saudade de todos. Não vemos a hora de acabar tudo isso e a gente poder voltar a congregar lá na igreja, junto com os irmãos, para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, para a gente encerrar, o Lucas vai fazer uma oração de agradecimento. Papai do céu, Papai do céu, muito obrigado, pela vida de cada irmão que está assistindo esse culto. Protege a todos, a todas as famílias da igreja, cura todas as pessoas que se encontram doentes neste momento. Nos cubra com teu sangue, nos guarda, nos protege, nos dê muita saúde. Amém. Boa noite, irmãos. Daí, tudo bem? Graças a Deus, né? Estamos aqui reunidos mais um domingo à noite para prestarmos culto a Deus, né? Que tudo que for feito seja aceito ao Senhor com um aroma suave, né? E um som agradável, porque Ele é digno do nosso louvor e que venha de encontro às nossas necessidades. Olha aqui, irmãos, que bênção! Estou acompanhado de mais umas irmãs e dos nossos tocadores, Klinger e Osimar. Na filmagem hoje é o Leomar. Vamos louvar o Senhor? Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença. Contemplar tua grandeza. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença. Contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostra aos seus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostra aos seus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave
paz, irmãos. Estamos aqui hoje, para orar e buscar o nosso Deus. Eu espero que todos os irmãos estejam bem, Nós aqui em casa também estamos bem, passando por esse período aqui em isolamento, mas estamos com saudade dos irmãos. E eu quero meditar num versículo, irmãos, que eu gosto muito e tenho orado nesse versículo, que diz o seguinte: que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus e os vossos pensamentos. Irmãos, o momento é difícil, A saudade dos irmãos é grande, mas nós sabemos que somente a paz de Deus pode nos dar a tranquilidade que nós precisamos, Nós sabemos que o mundo oferece muita coisa tem se falado, mas nós sabemos que somente de Deus é que vem a nossa paz, que vem o nosso refrigério, Então vamos orar, irmãos, pelo nosso trabalho que vai se iniciar, pelo nosso culto, e vamos rogar a Deus as bênçãos do Senhor sobre cada um de nós. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu com saúde e com vida, Pai. Nós colocamos diante do Senhor esse culto, ó Deus, esse tempo, Senhor, em que nós tiramos, ó Deus, para adorar e glorificar o Teu nome, Pai. E no nome de Jesus nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor derrama sobre nós, sobre a nossa igreja, Senhor, bênção sem medida, Deus. Abençoa os cultos, abençoa os louvores, Senhor meu Deus. Abençoa, Senhor meu Deus, a mensagem que vai ser falada, Senhor meu Deus, os cânticos, Senhor. Que tudo, Deus, que for feito seja para honrar, para glorificar o Seu nome, Deus. Senhor amado, que as bênçãos do Senhor estejam sobre o pastor, que ele venha falar aos nossos corações nesse dia hoje, Pai. Fica conosco, Senhor, nós te louvamos e glorificamos e te exaltamos no nome de Jesus. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
Irmãos, este é um momento de intercessão. Eu vou deixar um versículo aqui que está em 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 18. Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isto é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Amados irmãos, estou com muita saudade de vocês e brevemente vai passar essa pandemia e a gente vai poder se rever pessoalmente. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, estamos aqui mais uma vez diante de Ti, Senhor, queremos Te agradecer por esta oportunidade, Deus. Que o Senhor esteja conosco, Pai. Que o Senhor cuide dos seus. Abençoe os pastores, ó Pai. Abençoe o pastor André, pastor Francisco, pastor Celso, pastor Fábio e todos aqueles que estão envolvidos com o trabalho da igreja, Senhor. Neste momento, dando suporte para nós, neste momento, Pai. Abençoe também, ó Pai, as pessoas que estão na frente de trabalho desta pandemia, Senhor. Quero pôr diante de Ti, Senhor, os nossos governantes, os médicos, os enfermeiros, todas as pessoas que estão envolvidas com a frente de trabalho, os cientistas, no trabalho de descobrir uma vacina para conter essa doença, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a cada um deles, dando suporte para cada um deles, ó Pai. Abençoe os missionários em todos os nossos 4 cantos do mundo, Senhor, que estão trabalhando com a Tua obra. Dai suporte para eles e para os seus familiares, ó Pai. Também quero agradecer pelo povo da nossa igreja, Senhor, pelos irmãos, pelas irmãs da terceira idade, as pessoas que estão neste momento confinadas em casa, Senhor, que estão guardando, Senhor, o isolamento social. Pai, que o Senhor esteja abençoando cada um deles, ó Deus. Estenda suas mãos. Também estenda suas mãos sobre as pessoas que estão enfermas, Senhor. Ó Deus, restaura a saúde de cada uma delas. O Senhor sabe de cada um e sabe o qual cada um necessita, Senhor. Ó Deus, muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. O Senhor continue cuidando de nós, que não venha faltar nada para nós, ó Pai, que nós possamos estar cada vez mais e mais unidos a Ti, Senhor. Nos abençoe, nos guarde. Também quero pôr diante de Ti, Senhor, a sucessão pastoral que está acontecendo na nossa igreja, Senhor, que o Senhor possa estar nos orientando e nos capacitando neste momento, Senhor. Abençoe também a construção do nosso templo, Pai. Cuida, Senhor, de cada detalhe. Nós sabemos que está nas Suas mãos e o Senhor está na direção de tudo, Pai. Muito obrigado pela vida das pessoas que estão administrando a Tua casa, Senhor. E obrigado pelos irmãos, que o Senhor cuida de cada um com todo carinho. E aqueles que estão passando por alguma dificuldade, Senhor, que o Senhor possa estar confortando. Também aqueles que perderam seus empregos, ó Pai, que o Senhor possa estar abrindo outras portas de trabalho. Porque o Senhor é um Deus vivo, um Deus verdadeiro. Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso e cuida dos seus, Senhor. Nós ponhamos nossas vidas diante de Ti neste momento, Senhor, sabendo que está nas Suas mãos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que isso passe logo e nós possamos estar novamente reunidos na Tua casa, Senhor. É que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos membros da Igreja Batista Mandacaru e demais irmãos e amigos que estão participando desse culto online nesta hora. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A convite do pastor André Munhoz, ele pediu para que eu estivesse falando sobre o trabalho missionário no estado do Paraná. Nós estamos na campanha de missões estaduais para esse ano de 2020. Nós temos o tema de Jesus, esperança que transforma. E o texto bíblico, Mateus capítulo 9, versículo 36, quando a palavra de Deus diz o seguinte: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Este é um texto clássico, onde Jesus Cristo ele está ali abordando com seus discípulos sobre a grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo o grande privilégio de eles serem porta-vozes do Evangelho de salvação para a humanidade. Mas também Jesus deixa claro que há uma preocupação da parte dele com relação à quantidade de pessoas que estariam dispostas a serem porta-vozes desse Evangelho. E ele disse que realmente o número de pessoas eram muito poucas diante do grande contingente de pessoas que deveriam ser alcançadas. Por isso que ele disse que o campo é muito grande, é muito vasto e está pronto para a colheita, mas poucos são os trabalhadores. Quando nós fomos chamados para o campo missionário na década de 80, nós éramos membros da primeira Igreja Batista em Vila Velha, lá no estado do Espírito Santo, e quando uma missionária ela compartilhou dos desafios do campo missionário, aquilo ardeu no nosso coração, tanto eu quanto a minha esposa,
e aí então nós nos colocamos à disposição do Senhor para irmos para um campo missionário. Nós fomos convidados pela igreja para sermos pastor auxiliar, mas nós entendemos que era a vontade de Deus de nós irmos para um campo distante, onde pessoas que nós não conhecíamos, pessoas que estavam precisando ouvir do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e que talvez outras pessoas não estariam dispostas a irem para lá. Nós chegamos então na cidade de Novo Hamburgo, lá no estado do Rio Grande do Sul, no dia 10 de março de 1992. E no dia 30 de novembro de 1996, nós estávamos deixando a igreja em condição de autossustento. Ou seja, nós levamos 4 anos e 8 meses ali naquela cidade, trabalhando, anunciando Jesus Cristo como única fonte de salvação para a humanidade. O trabalho missionário é esse. O missionário chega no campo e ele então, ou ele começa o trabalho do zero, ou ele então vai reestruturar um outro trabalho, e ele deixa o campo missionário em condição de sustentar um pastor que vai ficar ali, então, realizando a obra que o Senhor confiou a ele durante o período que o próprio Deus tem para ele. Quando nós saímos lá do Rio Grande do Sul, viemos então para o Paraná. Nós viemos para a cidade de Laranjeira do Sul em janeiro de 1997. E em janeiro de 2001, ou seja, 3 anos, 11 meses e 23 dias, nós estávamos deixando o trabalho missionário em Laranjeira do Sul em condição de autossustento. Quando nós estávamos trabalhando em Laranjeira do Sul, nós substituímos as 2 missionárias que começaram o trabalho lá do zero. As missionárias Márcia e Ronilce, que fizeram um trabalho fantástico. Elas saíram de lá para vir para Jandaia do Sul para reestruturar um trabalho. E nós, então, estaríamos ali dando continuidade ao trabalho que elas começaram. Nós, então, construímos o templo, construímos a casa pastoral e preparamos a frente missionária para se tornar uma igreja. E aí, então, nós organizamos a igreja. E aí, durante os 3 anos que trabalhamos ali, quase 4 anos que trabalhamos ali, preparamos a igreja para receber o novo pastor. Na época, o pastor Luiz Henrique, que hoje está na primeira igreja batista aqui em Sarandi, ele nos substituiu quando nós trouxemos ele do Rio de Janeiro para estar trabalhando aqui no Paraná. Quando nós saímos de Laranjeira do Sul, fomos para a cidade de Francisco Beltrão. Em Francisco Beltrão, nós fomos reestruturar o trabalho. Era uma igreja que estava com um número muito pequeno de pessoas e nós chegamos lá em fevereiro de 2001. E nós levamos 6 anos, 11 meses e 29 dias trabalhando ali na cidade de Francisco Beltrão. Em fevereiro de 2008, nós estávamos deixando Francisco Beltrão em condição de autossustento. Enquanto nós estávamos lá em Francisco Beltrão, nós fomos abrindo algumas frentes missionárias ali naquela região, próximo ali de Francisco Beltrão, principalmente na divisa ali com a Argentina, aquela fronteira ali. Nós trabalhamos nas cidades de Barracão, que é Paraná, e Dionísio Cerqueira, que é Santa Catarina, em Santo Antônio do Sudoeste, em Pranchita, em Planalto, em Pera do Oeste, em Realeza, em Santa Isabel do Oeste e em Ampere. Tudo isso em parceria com missões nacionais, missões estaduais e a primeira Igreja Batista de Curitiba. Quando nós estávamos em Francisco Beltrão também, nesse período, nós fomos convidados para assumir a coordenação da Associação das Igrejas Batistas do Sudoeste do Paraná. Após o retorno do pastor John Furmage, que era inglês, ele se aposentou e voltou para a Inglaterra, então nós fomos convidados então, para trabalharmos ali como coordenador também daquela associação. Quando nós terminamos o trabalho ali em Francisco Beltrão, em março de 2008, nós fomos para a cidade de Ampere, trabalho que nós tínhamos começado, e aí nós estávamos aguardando um obreiro para lá, então enquanto estávamos nesse período de aguardar um obreiro, então nós nos mudamos para lá, e aí então depois que veio o obreiro para lá, para a Ampere, nós assumimos de fato toda a associação no Sudoeste, e aí deixamos o campo missionário, embora o nosso coração continuasse no campo missionário, e continuamos trabalhando lá durante um período que Deus nos comissionou para estarmos lá. Em setembro de 2009, nós assumimos o trabalho da associação assim, em definitivo,
E eu fui então para a primeira Igreja Batista de União da Vitória como pastor auxiliar do pastor Arlindo Conceição. O pastor Arlindo era pastor da primeira Igreja Batista em União da Vitória, e aí ele era o presidente da associação. Ele então nos convidou, em parceria com missões estaduais, em parceria com a Convenção Batista Paranaense, para eu ser o coordenador da Associação das Igrejas Batistas ali do sudoeste do Paraná. Em março de 2011, nós viemos para Maringá, onde passamos a atuar como coordenador da Associação do Noroeste e também como coordenador de missões e desenvolvimento de igrejas das associações Norte e Noroeste do Paraná. Depois de trazer algum relato sobre nosso trabalho como missionários, eu quero trazer uma breve reflexão sobre a obra missionária. E eu quero pensar bem rápido com vocês sobre a arte de fazer missões. Para nós entendermos sobre a arte de fazer missões, nós precisamos responder a pelo menos duas perguntas. A primeira pergunta é: o que a Bíblia fala sobre a obra missionária? A segunda pergunta é: fazer missões é privilégio ou responsabilidade? Vamos à primeira pergunta. O que a Bíblia fala sobre a obra missionária? Se você for conferir na sua Bíblia, no Evangelho conforme narrou o evangelista Mateus, no capítulo 28, versículos de 18 a 20, Jesus Cristo, depois que ele ressuscita, e só depois que ele ressuscita, depois que ele cumpre toda a sua missão, a Bíblia diz assim, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quero me apropriar dessa expressão que Jesus Cristo utilizou ali, logo no início, quando ele reúne seus discípulos. Ele fala, é-me dado todo o poder. Talvez na sua versão, na sua Bíblia, esteja escrito autoridade, ou talvez na sua Bíblia esteja escrito virtude. Mas a palavra que Jesus utilizou, ela foi traduzida para o grego, que é a palavra exousia. Exousia só Jesus Cristo tem, que é o poder sobrenatural. Poder que vem de dentro para fora. Poder que vem dos céus. Só Jesus Cristo tem exousia. Por isso é que ele diz, é-me dado todo o poder. Só depois que ele cumpre na íntegra a sua missão, é que ele então agora convoca os seus discípulos, e próximo de voltar para os céus, ele convoca os seus discípulos, e aí então ele fala sobre esse poder. Mas que poder é este? Ele tem um poder sobre o mundo espiritual, ele tem todo o poder sobre o mundo natural, ele tem todo o poder sobre o mundo físico, ele tem todo o poder sobre o universo. Sobre o mundo espiritual, ele tem todo o poder sobre os anjos, ele tem todo o poder sobre os querubins, ele tem todo o poder sobre os serafins, ele tem todo o poder sobre os arcanjos, ele tem todo o poder sobre os demônios. Então todas as coisas estão sob o poder de Jesus Cristo. Sobre o mundo físico, ele tem todo o poder sobre as enfermidades físicas, sobre as enfermidades emocionais. Jesus tem todo o poder, o exousia. Jesus também tem todo o poder sobre a natureza, ele tem o poder sobre o vento, ele tem o poder sobre o sol, ele tem o poder sobre a lua, ele tem o poder sobre todas as coisas. Jesus, o Criador de todas as coisas, ele tem um poder sobre o universo. Vamos tentar entender um pouquinho essa questão do universo. A Terra é uma poeira desse universo, é um nada nesse universo. Ela é o terceiro planeta do Sistema Solar e tem cerca de 7 bilhões de habitantes. Pra vocês terem uma ideia do tamanho da Terra, como ela é tão minúscula, e às vezes algumas pessoas ficam brigando por um pedacinho de terra, mas ela é tão minúscula que o Sol, que é considerado uma estrela anã, uma estrela pequena, que é 1.500.000 vezes maior do que a Terra, esse Sol é considerado uma estrela anã. Então vamos imaginar que Jesus, que Deus, ele fizesse um buraco no Sol e fosse colocando terras dentro do Sol. Então ele colocaria 1 milhão, 1
1.499.000, 1.500.000 terras dentro do Sol. O Sol, que está a 150 milhões de quilômetros de distância do Sol, da Terra, aliás, esse Sol ele faz parte de uma galáxia, ou de um sistema, ou de uma Via Láctea, que tem cerca de 200 a 400 bilhões de estrelas. Então, imagina, o Sol é uma estrela anã. A Terra é 1.500.000 vezes menor do que o Sol. Jesus tem o poder sobre tudo isso. A estrela mais próxima do Sistema Solar, que é chamada de Alfa Centauro, ela está a 6 bilhões 245 milhões de distância do Sol, ou seja, há aproximadamente 5 anos, 3 meses e 19 dias, calculando a velocidade da luz, que é 300 mil km por segundo. Se tivéssemos um avião, se tivéssemos um foguete que viajasse a 300 mil km por segundo, que é a velocidade da luz, saindo do Sol, levaríamos 5 anos, ou seja, 5 anos-luz, a estrela mais próxima do Sol. E olha que o que os cientistas concluíram é de que de todo esse espaço, de todo esse universo que existem, todo esse universo que existe, foi descoberto pelo menos apenas 1%, ou seja, 99% ainda é desconhecido. E Jesus tem todo o poder sobre esse universo. Aliás, foi Ele que fez tudo isso. E é Ele que nos dá essa ordem. Por isso é que depois que Ele cumpre a sua missão, é que Ele diz: agora, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Logo, a obra missionária é uma ordem dada por Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor, e Ele está conosco. Por isso é que nós temos o privilégio, embora também devemos ter uma grande responsabilidade para fazer essa obra. E aí, então, a segunda pergunta é: missões é privilégio ou responsabilidade? Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, a Bíblia nos diz que Jesus Cristo, ele próximo de voltar para os céus, ele reúne de novo os seus discípulos e ele diz para eles o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Quando Jesus ele dá essa ordem para os seus discípulos, ele está próximo de voltar para os céus, ele usa essa expressão poder, que talvez na sua versão esteja autoridade ou virtude, mas essa expressão que Jesus utilizou, quando ela é traduzida para o grego, não é exousia, é dynamos ou dunamis, que é a mesma coisa que dinamite. Por isso é que quando os discípulos ficaram lá em Jerusalém aguardando a descida do Espírito Santo, por isso que a Bíblia nos diz que quando o Espírito Santo desce sobre a terra, sobre os discípulos naquele dia de Pentecostes, ele desceu como fogo. Dinamite só funciona com fogo. Então a dinamite ela foi acionada, o dínamos foi acionado quando houve a descida do Espírito Santo. E aí então os discípulos entenderam aquilo que Jesus Cristo tinha dado como ordem para eles. E aí eles começam então a anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se você for conferir na sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 40, a Bíblia nos diz que com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles, dizendo: salvem desta geração perversa, salvem desta geração corrompida. Agora, os discípulos estavam entendendo, de fato, o que Jesus Cristo tinha dado como ordem para eles. Se você for conferir na sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 20, a Bíblia nos diz que aqueles homens, agora cheios do Espírito Santo, eles estavam realmente entendendo aquilo que Jesus Cristo tinha passado para eles como ordem. E aí, Pedro e João, eles estavam presos, eles estavam sendo ameaçados pelas autoridades.
E a Bíblia nos diz que as autoridades estavam dizendo para eles o seguinte: ó, se vocês continuarem a falar de Jesus Cristo, nós vamos matar vocês. Nós vamos liberar vocês porque o povo lá fora está pedindo para liberar, mas nós vamos pegar vocês escondidos e vamos prender e vamos matar vocês. Aí eles disseram então para aqueles homens: porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Os discípulos entenderam isso. Eles eram um número pequeno. Eles se tornaram depois mais de 3.000 pessoas. Mas ainda diante de todo o contingente que o planeta Terra tinha na época. E tem ainda hoje. Nós somos poucas pessoas para anunciar esse evangelho. Só que aconteceu uma coisa interessante, é que os discípulos, eles continuaram em Jerusalém. Mas Jesus falou que eles tinham que falar em todos os lugares. Na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aí então houve a perseguição. Os discípulos então começaram a se espalhar. E aí em Atos capítulo 8, versículo 4, a Bíblia nos diz que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Essa palavra então ela se espalhou pela Europa, se espalhou pela América, se espalhou pela América do Sul, chegou ao Brasil, chegou na sua cidade, chegou na sua casa e está chegando agora na sua casa Jesus Cristo, como única fonte de salvação para a humanidade. O que nós podemos concluir é que a obra missionária é uma ordem de Jesus Cristo, o Senhor Todo-Poderoso. Além de ser um privilégio, é também uma grande responsabilidade. Que juntos possamos ser esperança para transformar o Paraná, que possamos ser esperança para transformar o Brasil, que possamos ser esperança para transformar o mundo. O Paraná é um grande campo missionário. Você também faz parte desse grande desafio. E a pergunta que eu faço é: Deus pode contar com você? Jesus Cristo pode contar com você? Diante desses desafios, nós precisamos ver os campos que estão brancos, prontos para a colheita. Orar para que Deus levante novos obreiros, mais obreiros. E se Deus está chamando você para se tornar também esse obreiro, que você possa fazer isso. Fazer a nossa parte, fazendo com que o Evangelho de Jesus Cristo seja difundido cada vez mais e melhor aqui e no mundo inteiro. E investir, porque a obra do Senhor também ela é feita com recursos financeiros. Se nós não tivermos recursos financeiros para colocar o missionário no campo, nós não conseguiremos fazer aquilo que é a ordem de Jesus Cristo. Por isso, veja, ore, faça e invista naquilo que é mais precioso na vida de pessoas que precisam conhecer Jesus Cristo como única fonte de salvação para a vida delas. Permita a Deus que nós, eu, você, que nós possamos juntos fazer a diferença anunciando Jesus Cristo para as pessoas que estão carentes, necessitadas de salvação. Amém? Eu gostaria de orar com você nesta hora. Vou pedir a Deus que esteja nos dando sabedoria para colocarmos em prática isso que nós acabamos de apresentar. Querido Deus e eterno Pai Celestial, nesta hora nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que nós temos de, em sendo servos do Senhor, anunciarmos o Senhor aonde nós estamos, anunciarmos o Senhor em outros lugares onde nós não podemos estar, mas que tem outras pessoas que estão dispostas a irem lá, anunciarmos o Senhor Jesus Cristo até o dia que o Senhor voltar. Que o teu amor, que a tua graça seja dispensada sobre as nossas vidas e que nós possamos estar com o nosso coração disposto a colocar em prática a ordem do Senhor, para que muitas pessoas possam conhecer o Cristo que nós conhecemos. Nós oramos, nós agradecemos e pedimos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que Deus o abençoe. Seja bendito.
pecadores remidos, que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se desse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se desse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amados irmãos e amigos, graça e paz. Neste momento nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Quero convidar a todos aqueles que são membros de uma igreja evangélica e que estão em comunhão com Cristo para participar conosco neste momento. A palavra de Deus diz em João, capítulo 1, verso 12: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Um dia nós recebemos a Cristo como Salvador e Senhor das nossas vidas. E este momento é o momento em que anunciamos a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Nós vamos ler o texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 26, que diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos orar neste momento.
Baixe sua cabeça, ore comigo. Eterno Deus, bondoso Pai Celestial, louvamos o Teu nome porque o Senhor é um Deus bondoso, misericordioso, e queremos nesta noite agradecer ao Senhor por podermos participar deste momento tão sublime. Não olhe, Senhor Deus, para as nossas imperfeições. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Permite que nós possamos participar deste ato diante do Senhor com alegria, com disposição de perdoar aqueles que nos têm ofendido. E também pedimos que o Senhor nos perdoe. Pai, obrigado pelo sacrifício de Jesus. Obrigado por podermos participar agora. E nós fazemos a nossa oração agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. A palavra diz que Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Participemos juntos neste momento. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Participemos juntos. Vamos orar mais uma vez e em seguida impetrar a bênção apostólica, já que estamos chegando ao final deste culto de louvor, gratidão e adoração a Deus. Baixe sua cabeça, vamos orar novamente. Bondoso Pai Celestial, que bom que nós podemos participar desse memorial e anunciar a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Oramos a Deus por aqueles que ainda não têm a Cristo como Salvador e Senhor, que porventura estejam assistindo e participando deste momento. Que a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor os alcance, que eles possam tomar uma decisão por Cristo ainda hoje. Obrigado, Pai, pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, sangue que nos purifica e nos limpa de todo o mal. Obrigado porque o Senhor nos perdoou em Cristo. Obrigado porque o Senhor nos tornou filhos de Deus. Obrigado porque o Senhor nos adotou. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Nós louvamos o Teu nome por isso. É grande, é maravilhosa a bênção de pertencer ao Teu povo de propriedade exclusiva do Senhor. A nossa oração, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça e a misericórdia do Deus Filho e as consolações do Deus Espírito Santo estejam com todos os irmãos e amigos da Igreja Batista Mandacaru e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, Deus te livre do Covid-19. Fraterno abraço em Cristo. Vamos cantar o hino 142, cantor cristão, Pão da Vida.